noite, irmãos. Estamos novamente aqui para meditar sobre a palavra de Deus, entendendo que a Bíblia Sagrada nos traz ensinos maravilhosos para a nossa vida, para a nossa adoração, devoção ao Senhor, e que devemos estar sempre pensando naquilo que o Senhor tem para nós. Espero que todos estejam bem, buscando a Deus nesse momento de isolamento, agradecendo ao Senhor, adorando a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos para que em breve esse período de quarentena passe e todos possamos estar juntos novamente para comungar, para adorar, para louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. E sempre procuramos reforçar nesse período que tudo é pela vontade do Senhor, até mesmo essa dificuldade que todos passamos, uns passam de modo mais difícil, outros de modo mais tranquilo, mas toda essa dificuldade ela é permitida pelo Senhor. Deus tem um propósito para tudo. Creio eu que Deus quer ensinar ao mundo a necessidade de repensar os seus princípios, a sua conduta, os seus valores principalmente. E no meio de tantas pessoas, creio que o Senhor está trabalhando na vida de muitos para o arrependimento e para a conversão ao Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós queremos continuar neste domingo à noite a meditar sobre o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Fujão, um profeta nacionalista que recebeu uma mensagem de Deus, uma revelação de Deus, uma missão muito difícil, a missão de pregar a salvação aos ninivitas. Os ninivitas eram um povo assírio que vivia na Mesopotâmia, ali próximo da Babilônia. Era o grande império que estava emergindo naquele período, período do século VIII a.C., e Jonas ele certamente não queria ir ali pregar aos ninivitas, tanto que na nossa última meditação vimos como ele fugiu, como ele foi lançado ao mar e um peixe o devorou, o engoliu, e ele ficou ali 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Vimos o nível de incredulidade de Jonas. Observamos como Deus é misericordioso para salvar a vida dos marinheiros idólatras, aquela tripulação idólatra, que no meio de toda aquela tempestade creu no Senhor, reconheceu o poder de Deus, a soberania de Deus, ofereceu sacrifícios ao Senhor e adorou ao Senhor no final de todo aquele momento de tribulação. E realmente o mar se acalmou quando Jonas foi lançado ao mar, porque Jonas era o pecador, era aquele que estava fugindo da vontade do Senhor nosso Deus. Deus deu uma missão excelente a Jonas, difícil, mas muito importante, e Jonas não quis cumpri-la e fugiu da vontade do Senhor. Aprendemos que Deus nos dá missões e que mesmo sendo difíceis, a vontade de Deus será cumprida e nós temos que realizar a vontade do Senhor. Um detalhe importante sobre o profeta Jonas é que ele é o único profeta registrado na Bíblia Sagrada que pregou para uma nação fora de Israel. Ele foi pessoalmente a uma nação estrangeira, uma nação de gentios, idólatras, pregar a mensagem de salvação de Deus. É possível que outros profetas tenham feito isso, talvez, não sabemos, mas registrado sabemos que Jonas é o único. E isso nos mostra que o método missionário de Deus no Antigo Testamento não era idêntico ao método que as igrejas hoje fazem. No Antigo Testamento, todas as nações olhavam para Israel e então algumas criam, outras não. Obviamente não era a nação completa que se convertia, mas muitos daquela nação, como aconteceu com Raabe, como aconteceu com Ruth, e como nós vamos ver no livro de Jonas, acontece com os ninivitas. No Novo Testamento é bem diferente. No Novo Testamento, a igreja vai atrás dos perdidos. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, a igreja envia missionários, a palavra é expandida, difundida, a palavra de Deus é pregada. Então, irmãos, hoje nós queremos continuar observando o livro do profeta Jonas, observando a misericórdia de Deus para com os perdidos. Deus foi misericordioso para com os marinheiros e hoje será misericordioso para com Jonas. Mas antes de ler, vamos ler o texto, melhor dizendo, vamos ler o texto, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Diz assim, Jonas 2, do verso 1 ao 10.
Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, desse capítulo 2 do livro do profeta Jonas, nós queremos reforçar a nossa obediência. Obedeçamos a Deus, temos que obedecer a Deus, porque Ele é misericordioso. Veja o quanto Deus foi misericordioso para com Jonas. E a misericórdia que Deus teve de Jonas fez com que ele viesse a obedecê-lo. Devemos obedecer a Deus porque o Senhor é extremamente misericordioso para conosco hoje. Não pense que somos tão diferentes de Jonas. Assim como Jonas fugiu da sua missão, é muito provável, possível, que muitos de nós estejamos fugindo da missão que Deus tem nos dado. Mas Deus tem misericórdia de nós, Deus nos poupa, Deus nos dá oportunidade de arrependimento. Vejamos, então, como nesse texto nós percebemos o quanto precisamos ser obedientes a Deus, o que nos motiva na obediência, que é a misericórdia de Deus, e que em muitos momentos teremos que nos arrepender dos nossos pecados, para que venhamos a sermos obedientes ao Senhor. Queremos então observar esta verdade de que devemos obedecer a Deus porque Ele é extremamente misericordioso. 3 reações que devemos ter diante de uma tragédia. Lembre-se, Jonas foi lançado dentro do mar. Foi uma grande tragédia no meio de toda aquela tempestade. Os marinheiros lançaram Jonas ali, eles nem queriam lançar Jonas, não queriam ser culpados do sangue de Jonas, da vida de Jonas, no entanto, foi necessário, essa era a vontade do Senhor. A primeira reação que nós devemos aprender a partir dessa história de Jonas, especificamente do capítulo 2, é que Deus nos ouve nos momentos de desespero. Essa é a primeira reação para aprendermos a obedecer a Deus, que é extremamente misericordioso. Deus nos ouve nos momentos de desespero. E quem nunca passou por alguma situação de desespero em sua vida? Imagine Jonas sendo lançado ao mar, afundando ali naquele oceano. Eu imagino, não sabemos ao certo, mas eu imagino que aquela a tempestade estava acontecendo à noite. Talvez porque Jonas estava dormindo no fundo do barco, ali no porão do navio. Então imagino eu que era à noite e Jonas foi lançado naquela tempestade e afundava cada vez mais. Nós vamos observar que Deus nos ouve nos momentos de desespero, porque foi nesse momento que Jonas buscou a Deus em oração. Olhe novamente Jonas capítulo 1, verso 17. Jonas 1,17 já nos mostra um resumo de tudo o que aconteceu entre Jonas ser lançado ao mar e ser engolido pelo grande peixe. Diz assim Jonas 1,17: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Tudo que nós vamos ver no capítulo 2 é uma espécie de flashback do que aconteceu no verso 17. Jonas sendo lançado ao mar e estando 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Somente no verso 10 do capítulo 2 é que observamos que Jonas foi vomitado ali. E o que foi que ele fez no ventre do grande peixe? O que foi que ele fez quando estava ali 3 dias e 3 noites? O texto nos diz que Jonas orou.
Jonas capítulo 2, verso 1, nós lemos: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Era necessário que Jonas buscasse ao Senhor. Era necessário um tempo para que Jonas se arrependesse dos seus pecados. Era necessário Jonas buscar a Deus. Então, quando algum servo de Deus foge dele, o Senhor prepara um cenário para que aquele servo volte a olhar para Deus, volte a buscar ao Senhor. Se você hoje vive em rebeldia contra Deus, vive em pecados, fugindo da vontade revelada por Deus na Bíblia Sagrada, saiba disso. O Senhor vai preparar um momento para que você volte para Ele, para que você busque-o em oração, para que você se arrependa dos seus pecados. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se um dia você se converteu à fé no Senhor Jesus, arrependido dos seus pecados e ainda está vivendo em certos pecados constantes na sua vida, sem arrependimento, saiba que Deus vai fazer assim na sua vida, vai trazê-lo de volta em algum momento, e muitas vezes o Senhor prepara um cenário difícil nas nossas vidas, situações de desespero e de angústia, para que nós percebamos a gravidade do pecado. Quando Deus permite que isso aconteça em nossas vidas, situações de desespero, de dificuldade, certamente não é porque Deus é mau, mas é porque o Senhor quer que nós percebamos a gravidade do nosso pecado e nos voltemos para o Senhor. Infelizmente, a nossa natureza de pecado é tão terrível que nós ficamos cegos com o pecado e achamos que viver em pecado é muito melhor do que viver com Deus. Esse é o grande engano, é a grande mentira que vem nas nossas mentes, brota do nosso coração a partir do nosso próprio pecado. Então todo esse texto, ele serve para que nós nos arrependamos, para que vejamos a misericórdia de Deus e sigamos em obediência ao Senhor. Observe então que Jonas orou quando estava no ventre do grande peixe. Foi necessário ele ser engolido por um grande peixe para poder orar a Deus. E aqui você percebe que o grande peixe, ele não é um juízo de Deus contra Jonas. Na verdade, o grande peixe é a misericórdia de Deus para com Jonas. Jonas estava afundando no mar e o mar, o afundar no mar ali, o iminente afogamento de Jonas, esse era o juízo contra ele. E então o grande peixe vem e o engole, o livra da morte. Então, estar no peixe foi uma atitude de misericórdia de Deus. Jonas não tinha para onde ir. Ele estava na barriga daquele peixe, talvez num espaço muito reduzido ali, sobrenaturalmente, milagrosamente sobrevivendo naquele espaço, e ele teve 3 dias e 3 noites para meditar sobre a sua vida espiritual. Abrindo aqui um parêntese, fazendo uma analogia ao que Jonas estava vivendo ali na barriga do grande peixe, é por isso que nós precisamos de retiros espirituais, para refletir e meditar nas nossas vidas. A igreja às vezes promove alguns retiros, sei que nesses retiros tem atividades lúdicas e momentos de comunhão, mas o grande propósito e objetivo de um retiro espiritual é para refletirmos sobre a nossa conduta, a nossa vida para com Deus, a nossa fé em Deus, como nós estamos realmente vivendo segundo a vontade de Deus. Por isso nos retiramos no período do carnaval e em outros períodos do ano para podermos adorar o Senhor. Mas, irmãos, Jonas, ele estava ali no ventre do grande peixe, naquele retiro espiritual forçado por Deus, um ato de misericórdia de Deus que o livrou da morte, e ele estava ali para orar. Olha o verso 2, Jonas capítulo 2, verso 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas, ele está escrevendo este relato do capítulo 2, certamente, já depois de tudo ter acontecido no livro de Jonas. Tudo que aconteceu ali, que foi colocado naquele livro, Jonas registrou depois dos acontecimentos, provavelmente quando já estava de volta a Israel, num canto mais tranquilo, ele pôde compor e escrever esse livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o capítulo 2 do livro do profeta Jonas é uma poesia. Capítulo 1, 3 e 4 estão em prosa, narrativa, mas o capítulo 2 ele é diferente dos outros 3 capítulos desse livro, porque ele está num formato extremamente poético. E isso não é de estranhar, porque muitos salmos foram compostos
como orações, ou melhor dizendo, orações foram compostas como salmos. Esse capítulo 2 do livro do profeta Jonas é um salmo, e não está dentro dos 150 salmos do saltério que nós temos, mas é um salmo também do gênero salmo, é uma oração que foi composta na forma de poesia para a honra e glória de Deus, para que os outros pecadores venham se arrepender dos seus pecados e ver a misericórdia de Deus e aprenderem a ser obedientes ao Senhor. Perceba então que Jonas ele estava angustiado, extremamente angustiado ali no ventre daquele grande peixe, e então ele começa a orar a Deus. E ele já tem uma certeza, a certeza de que Deus o ouviu. E ele escreveu posteriormente a tudo o que aconteceu, então ele já estava dizendo que clamou ao Senhor, gritou ao Senhor do abismo, do ventre do peixe, e clamou a Deus em oração, e Deus o ouviu. Algumas palavras aqui são muito expressivas. Abismo, ele estava num abismo, ele estava no fundo do poço, ele estava num local que não tinha mais para onde descer mais. Ele estava realmente perdido. As chances de Jonas sobreviver eram mínimas na perspectiva humana. Veja que Jonas clama, Jonas grita a Deus. Ele estava angustiado, desesperado, sofrimento psicológico, físico, emocional de Jonas aqui deveria ser enorme. Talvez alguns de nós já passamos por situações extremamente difíceis em nossas vidas. E o que fazer? Clamar a Deus, gritar a Deus do meio da angústia. E qual é a nossa certeza e fé? Deus nos ouve. Mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, sabemos que Deus ouve o nosso clamor e nos responde. Primeira reação, irmãos, que nós devemos ter diante de situações complicadas e difíceis, que nós devemos ter para aprender a obedecer a Deus, que é um Deus de misericórdia, é que nós devemos clamar a Deus. Por quê? Porque Ele nos ouve nos momentos de desespero. Ore a Deus nos momentos de desespero e saiba que o Senhor vai lhe ouvir, assim como ouviu o profeta Jonas. E aqui cabe uma exortação a todos nós. Não precisamos orar a Deus somente nos momentos de desespero, nos momentos de angústia e de aflição. Devemos orar a Deus em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Na verdade, uma vida constante de oração, ela vai nos prevenir dos nossos pecados, vai nos tornar crentes mais obedientes, mais atentos à vontade de Deus. Vamos pecar? Certamente é impossível não pecarmos neste mundo, mas uma vida de obediência nos ajuda a estarmos cada vez mais perto de Deus. Uma vida de oração certamente nos ajuda a sermos obedientes. Lembre-se disso. Deus nos ouve nos momentos de desespero. Deus ouviu a Jonas quando ele estava no abismo, no fundo do poço. Mas uma segunda reação que nós devemos ter é reconhecer a justiça de Deus. Essa é a segunda reação no texto de Jonas, capítulo 2, reconhecer a justiça de Deus pelos nossos pecados. Muitas vezes passamos por angústias, aflições e sofrimentos e não reconhecemos que Deus é justo ao permitir que passemos por abismos, para que passemos por extremas dificuldades. Devemos reconhecer que Deus é justo, que Deus não erra, que Ele é soberano sobre tudo. Isso vai nos ajudar no arrependimento dos nossos pecados. Isso vai nos ajudar a sermos verdadeiros, honestos e sinceros diante de Deus. Reconhecer a justiça de Deus pelos nossos pecados, o castigo que Deus nos dá, a disciplina, reconhecer que Deus está certo e nós estamos errados, e que Deus é justo e misericordioso em tudo, nos auxilia no processo de arrependimento e restauração na nossa vida com Deus. Jonas precisou reconhecer a justiça de Deus. Vamos ver agora no relato do verso 3 em diante, do verso 3 ao verso 6 do capítulo 2, que Jonas ele não fica chateado contra Deus, ele não coloca Deus como errado no que está fazendo. Pelo contrário, Jonas reconhece que Deus é justo, Jonas reconhece que ele mereceu tudo que estava passando e ele simplesmente clama a Deus por misericórdia. No capítulo 1, verso 15, nós lemos algo muito interessante. Jonas 1, verso 15.
E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então Jonas começa uma derrocada na sua vida espiritual e física também diante de Deus. Ele foi lançado ao mar. Esse verbo, na nossa versão em português, o verbo lançar, ser lançado, ele aparece várias vezes no capítulo 2. Embora no texto hebraico, que é o texto original em que esse livro foi escrito, existem verbos diferentes para lançar. Muitos deles são sinônimos, são idênticos no seu sentido, mas há um deles mais na frente que nós vamos mencionar que é um pouco diferente, embora na língua portuguesa é o mesmo verbo lançar. Então aqui Jonas foi lançado ao mar. Esse verbo lançar descreve a tragédia de Jonas. Os marinheiros o arremessaram ali para estar afundando nas águas. E aqui tem um relato bem mais poético. Nós vamos observar então dois tipos de angústia que Jonas estava passando. Ele passa a descrever o seu sofrimento naquelas águas, enquanto ele está afundando cada vez mais, ele vai descrevendo o seu sofrimento. Ele descreve uma angústia física e depois descreve uma angústia espiritual. A angústia física está no verso 3. Olhe Jonas capítulo 2, verso 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele foi lançado ao mar novamente, o verbo lançado aqui no verso 3, como nós vimos em Jonas capítulo 1, verso 15, e ele foi lançado no profundo. Ele estava afundando cada vez mais naquele mar. Ele estava indo para o coração dos mares, o centro do mar. Era uma região extremamente profunda, ele estava indo para um abismo, e as correntes das águas o puxavam para baixo, e as ondas e as vagas quebravam em cima da sua cabeça, o empurrando cada vez mais para baixo. Veja como ele estava sendo empurrado para o fundo. Correntes puxavam, as ondas quebravam em cima dele, ele estava indo cada vez mais para o profundo, seu corpo afundando cada vez mais. E obviamente no momento desse a pessoa só pensa na morte, a pessoa só pensa no fim de tudo. A história, pelo menos muitos dizem, que a história da vida do indivíduo que está morrendo na iminente morte passa diante dos seus olhos, e certamente Jonas sabia que tudo que ele estava sofrendo ali, passando ali, foi porque ele fugiu da vontade de Deus. E cabe aqui, irmãos, uma reflexão nas nossas vidas. Sempre que fugimos da vontade do Senhor, escolhendo o pecado, escolhendo não fazer aquilo que Deus manda, vai gerar sofrimento. Sempre. Jonas estava sofrendo aqui, por quê? Porque ele escolheu não fazer a vontade de Deus. Sofrimento vem muitas vezes quando escolhemos não fazer a vontade de Deus. Existem outros tipos de sofrimento que Deus permite que chegue até nós, mas de modo geral, muitas vezes, é porque nós escolhemos o pecado, e então Deus vai tratar conosco, não para nos punir, mas para nos chamar, muitas vezes até para nos punir mesmo pelo nosso pecado, mas de modo geral para nos chamar para a lucidez da vida espiritual, a lucidez do que é certo, e o certo é fazer a vontade de Deus. E então Jonas descreve no verso 4 a angústia espiritual. Ele falou da angústia física e vai falar um pouco mais depois dela também. No texto mais à frente vai falar mais dessa angústia física, mas agora no verso 4 ele fala da angústia espiritual. Olha o que diz Jonas 2,4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Perceba que Jonas está descrevendo os seus pensamentos e emoções enquanto ele estava afundando no mar. E em algum momento, enquanto ele estava afundando, ele se pergunta a si mesmo, lançado estou de diante dos teus olhos. E aqui, mais uma vez, o verbo lançado, só que ele tem outro significado. Lançado aqui significa banido, significa rejeitado. Ele foi banido de diante dos olhos de Deus, ou seja, banido da presença do Senhor. Jonas percebeu que foi lançado no mar, percebeu que sua vida estava se acabando ali, vida física, e ele teve uma angústia do espírito. Como ele fugiu da presença de Deus, em algum momento Jonas entendeu
que Deus o havia retirado da presença dele. Então ele diz: tornarei porventura a ver o teu santo templo? E aqui perguntamos e pensamos, será que Jonas estava pensando no templo lá em Jerusalém? Talvez sim, o templo de Jerusalém, se ele voltaria a viver para estar no templo de Jerusalém, mas também ele pode muito bem estar pensando no templo celestial. Mais à frente ele vai falar desse templo celestial, mas é muito provável que ele queria voltar a adorar a Deus no templo de Jerusalém, porque ele usa esse verbo tornarei porventura, ou seja, ele novamente adoraria a Deus, visto que foi rejeitado por Deus, banido dos olhos de Deus, da presença do Senhor. Para Jonas é como se não houvesse mais perdão para ele. Jonas estava entendendo que não havia mais esperança, misericórdia, ele realmente iria morrer ali e não mais realizaria a vontade do Senhor. Jonas já estava se contentando com a sua morte. Essa foi a sua angústia espiritual, uma morte física e também uma morte sendo lançado distante dos olhos de Deus, sendo banido da presença do Senhor. Talvez na sua angústia, Jonas até pensou se realmente ele estaria com Deus após a sua morte. Lembre-se, ele estava morrendo afogado aqui, ele estava nos seus últimos momentos de vida, seu sofrimento era enorme e ele pode muito bem ter pensado se realmente estaria com Deus ali. Jonas fugiu da presença do Senhor e então entendeu que Deus o havia banido da sua presença por causa do seu pecado. O profeta não via a perspectiva de ver novamente o santo templo em Jerusalém, o local da habitação de Deus. Jonas esperava somente a morte e até talvez jamais chegar a estar com Deus, banido da presença do Senhor. E então ele descreve no verso 5 como era terrível o seu sofrimento físico. Diz assim, Jonas capítulo 2, verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. A ideia aqui é que ele estava cada vez mais profundo, eram tantas águas, que até a alma dele estava se afogando. Em alguns relatos mostra que alma, aqui a palavra hebraica para alma se refere também a pescoço. Então é como se ele estivesse realmente com a água acima do pescoço, cobrindo toda a sua cabeça, mas o sentido metafórico mais profundo é de que a água estava afogando não somente o seu corpo, como também o seu espírito. Em todos os sentidos ele estava morrendo afogado, o abismo o rodeava, ele não tinha mais noção o que era em cima, o que era embaixo, o que era direita e esquerda, estava naquela escuridão completa, afundando cada vez mais, e então ele chegou tão profundo que as plantas marinhas, as algas, já estavam se enrolando no seu corpo e na sua cabeça. E Jonas descreve isso bem no verso 6, Jonas capítulo 2, verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Então veja que duas vezes aqui Jonas repete a expressão desci. Jonas estava descendo cada vez mais, ele foi lançado, estava descendo no profundo, no abismo, nas profundezas do mar. Ele chegou ao ponto de bater no fundo do mar, no leito do mar, nos fundamentos dos montes. Ele usa a expressão ferrolhos se correram sobre mim, ou seja, ele chegou no fundo do mar no momento em que não tinha como sair dali. Ele foi preso ali, metaforicamente uma figura, como se ferrolhos o prendessem ali, e a expressão para sempre no verso 6 revela a angústia de Jonas. Na cabeça dele era para sempre, acabou-se a minha vida, agora eu vou morrer, não tem como eu sair das profundezas do mar. Ele afundou tanto que bateu no fundo do mar. Há um entendimento dentro do livro do profeta Jonas que no momento em que ele rejeitou de fazer a vontade de Deus, desobedeceu à vontade de Deus, ele começou a afundar cada vez mais. Tudo começa em Jonas capítulo 1, verso 5. Jonas 1, 5, veja: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio.
para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então, primeiro momento de descida de Jonas, ele foi ao porão dormir. Como uma pessoa foge da vontade de Deus e vai dormir tranquilamente, né? Ele não tinha noção do que era fugir da presença de Deus, porque já estava cego pelo seu próprio pecado. E o pecado faz isso. O pecado nos cega, nos distancia de Deus. Olha então Jonas 1, verso 15, como já lemos anteriormente. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Jonas estava no fundo do porão e agora ele foi lançado ao mar. Ele estava abaixo do nível do barco, abaixo do nível do navio, afundando. Olha Jonas capítulo 2, verso 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas foi lançado no profundo, estava cada vez mais afundando no coração do mar ali. E então o verso 6 que acabamos de ler 2 vezes. Desci até os fundamentos dos montes. Ou seja, até a base, até o fundo do mar, tocando no fundo do mar. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Jonas estava descendo e descendo cada vez mais. E então, Jonas 1,17, nós lemos: deparou-se um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Entre o verso 16, Jonas 1,16, ele ser lançado ao mar, e Jonas 1,17, aconteceu tudo que nós estamos observando no capítulo 2 de Jonas. Capítulo 2 é um flashback do que aconteceu ali em relação ao capítulo 1, verso 16 e 17, e Jonas orou a Deus, depois de todo esse sofrimento afundando no mar. Ele descreve o seu sofrimento na oração ao Senhor, e porque ele orou e clamou a Deus, o seu movimento de descida, ele é revertido e Jonas começa a subir. Depois da oração, no momento daquela oração, Jonas começa a subir. Olha a continuação do capítulo 2 de Jonas, versículo 6. Diz assim, vou ler o versículo todo. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Contudo, esse contudo muda tudo que está acontecendo ali. A adversidade é revertida. Jonas estava afundando do porão do navio ao mar, do mar ao coração dos mares, do coração dos mares, da profundeza, do abismo. Ele bateu no fundo do mar, desceu o máximo que poderia descer, fisicamente e espiritualmente. Ele achava que Deus o havia banido da sua presença. Pensou, talvez ele tenha pensado que não estaria mais na presença de Deus, nem mesmo depois da sua morte. E então ele é engolido pelo grande peixe. E então ele ora a Deus naquele momento. E então ele passa a subir. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Percebe a diferença, o descer e o subir. Ele vinha cada vez mais profundo e agora passa a subir da sepultura da minha vida. A sepultura de Jonas era o mar. E Deus o tirou daquela sepultura, Deus o tirou daquele mar. E então Jonas diz, ó Senhor meu Deus. Essa é a expressão de devoção, essa é a expressão de alegria, essa é a expressão da pessoa que é livrada de um grande mal e louva a Deus, agradece a Deus extremamente por tamanho livramento. Nós, pecadores, infelizmente, aprendemos muito no meio do sofrimento. Aprendemos muito no meio da disciplina, da justiça de Deus sobre nós aqui na terra. Bom seria que fôssemos sábios para evitar os sofrimentos da vida. Mas parece que queremos, só aprendemos com o sofrimento, com o desespero, com a angústia, com os problemas, e assim passamos a buscar a Deus. E se isso acontecer, se Deus nos der o sofrimento, devemos realmente louvar, agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E Jonas disse, fizeste subir da sepultura minha alma, ó Senhor meu Deus. Jonas começou a subir porque ele orou. Jonas começou a subir por causa da misericórdia de Deus. A oração e a misericórdia, o favor de Deus, são arma, são um instrumento maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. E então,
Deus deparou ali um grande peixe, engoliu a Jonas, e ele passou 3 dias e 3 noites naquele peixe, meditando. Perceba que em toda essa poesia em que Jonas descreve sua angústia e quase morte, em nenhum momento ele reclama do que Deus fez. Ao contrário, somente agradece pela misericórdia de Deus. Reconheçamos, irmãos, a justiça de Deus pelos nossos pecados. Reconheçamos o quanto estamos errando. Temos que fazer essa reflexão. Daí a necessidade de passar um tempo com Deus, um tempo isolado do mundo. Era bom que fosse todo dia, um pequeno momento, meia hora, 1 hora com o Senhor no seu devocional diário, 1 hora com Deus lendo a Bíblia, 1 hora com Deus em leitura, oração, e não só ler e orar mecanicamente, mas um tempo em silêncio, para que você possa refletir sobre o que você leu da Bíblia Sagrada, um tempo com tranquilidade, para que você medite na sua vida, perceba se tem tido alguns pecados na sua vida, arrependa-se dos pecados e busque a Deus. Jonas, em algum momento da sua vida, se permitiu pecar, não obedecendo à vontade de Deus. Ele era um profeta, era um homem de Deus, ele teve revelações de Deus para o rei Jeroboão II, revelações de prosperidade, de crescimento da nação de Israel, mesmo quando o rei era um rei ímpio, um rei distante de Deus. Mas Deus deu a Jonas aquela revelação, e Deus deu a Jonas a oportunidade de proclamar a salvação aos perdidos da cidade de Nínive. Mas ele não quis ir, certamente com medo daquela cidade, com medo daquele povo, um povo violento, aguerrido, conquistador, e acima de tudo, o preconceito contra os gentios. Ele não quis proclamar a mensagem de Deus ali. Deus o colocou naquele grande peixe para que ele refletisse sobre os seus pecados e arrependido se voltasse para Deus. Deus permitiu que ele passasse por todo esse sofrimento, essa descida, essa angústia de quase morrer afogado, de não perceber o fim daquele sofrimento, quase um afogamento ali. Deus o fez abrir os olhos e reconhecer que precisava do Senhor. E por fim, o último reconhecimento que devemos ter nas nossas vidas para sermos obedientes a Deus, porque o Senhor é extremamente maravilhoso em misericórdia. Esse terceiro reconhecimento é que nós temos que nos arrepender. Arrependamo-nos diante de Deus e façamos os votos para sermos fiéis ao Senhor. É necessário arrependimento. No meio de todo esse sofrimento, desespero e angústia, Jonas se arrependeu dos seus pecados. Olhe Jonas capítulo 2, verso 1, ele orou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, orando. Jonas 2:1 novamente. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Ó, o verso 2 de novo. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Deus ouviu a oração de clamor, a oração de um arrependido. Nesse período de sofrimento e de oração, certamente Jonas arrependeu-se do seu pecado e agora estava pronto para fazer novamente a vontade do Senhor. Veja que no verso 6 de Jonas capítulo 2, nós lemos que quando Jonas ora, ele sobe, a oração dele sobe a Deus, a alma dele sobe da sepultura do mar, certamente uma analogia, falando ali da sua quase morte, e então ele louva a Deus por isso. No verso 7, o verbo subir aparece novamente, mostrando a ascensão de Jonas depois que ele ora e se arrepende do seu pecado. Olha Jonas capítulo 2, verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a minha oração, subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Novamente ele fala do templo aqui, só que é o templo, morada de Deus, a habitação celestial de Deus, e a oração de Jonas subiu até ao Senhor. Perceba, a alma dele estava desfalecendo, ele estava quase morrendo no fim da sua vida, então ele ora a Deus e a oração dele chega ao Senhor. Por isso a sua alma, a sua vida subiu da sepultura. Jonas então não chega a morrer e recebe uma nova oportunidade para obedecer a Deus. Perceba que ele estava arrependido,
ele estava triste com a sua conduta de pecado. Ainda em Jonas, capítulo 2, verso 8, diz assim: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quando ele estava já no ventre do peixe, ele reconheceu a misericórdia de Deus, a graça de Deus ao livrá-lo. Perceba então que ele rejeita a idolatria, os ídolos, ele reconhece que tudo isso é inutilidade e que todos os idólatras estão rejeitando a misericórdia de Deus. É interessante que mais à frente, como nós vamos observar no capítulo 4, ele não fica feliz com a misericórdia de Deus com os ninivitas. É uma grande incoerência, ironia no livro do profeta Jonas aqui, porque aqui ele reconhece que Deus é misericordioso e que os idólatras não reconhecem a misericórdia de Deus, e ele se coloca como um não idólatra, como alguém que reconhece a graça e a misericórdia de Deus, um crente no Senhor, ele reconhece o livramento de Deus na sua vida. Então, no verso 9, nós lemos: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ele está agradecido, ele está feliz, ele vai oferecer sacrifícios a Deus. Isso é um sinal de uma pessoa contrita, arrependida. Isso é um sinal de um adorador, de um homem espiritual, de um homem de Deus. E ele não somente agradece, ele não somente adora, como ele também vota. Isso é muito importante. Esses votos que ele diz, votei e pagarei, certamente ele fez muitos votos a Deus quando estava no ventre do grande peixe. E esses votos se referem a votos de fidelidade, votos de obediência, compromissos que se faz com Deus. Isso é importante, irmãos, na nossa vida. Precisamos ter compromisso com Deus. Vivemos numa época em que os crentes não mais se comprometem com o Senhor. Os crentes só querem receber de Deus, só querem sentir coisas boas, só querem ter paz e alegria na vida e entendem erradamente que Deus é esse motor ou promotor da nossa alegria. Quando, na verdade, nós devemos viver para a glória de Deus e não Deus em função de nós. Deus é misericordioso, é gracioso e cuida de nós, mas nós devemos votar, nos comprometer, fazermos aliança com Deus de que vamos obedecê-lo e ser fiéis em tudo. Devemos nos comprometer em amar o nosso próximo, devemos nos comprometer em fidelidade à nossa esposa e a esposa ao marido, devemos nos comprometer em cuidar dos nossos filhos e os filhos em obedecer aos seus pais, devemos nos comprometer com Deus de obedecer a sua palavra, mesmo que seja difícil, devemos nos comprometer com Deus de sermos bons cidadãos. Homens e mulheres que obedecem às leis, às orientações, mesmo que algumas leis sejam esquisitas ou pareçam ser injustas, mas se elas não ferem as verdades fundamentais da palavra de Deus, devemos obedecer tais leis também. Por exemplo, um imposto que é alto demais, eu tenho que pagar um imposto. Jesus pagou um imposto também, mesmo sendo um imposto indevido, um imposto de escravidão colocado pelo Império Romano. Da mesma forma, devemos obedecer à lei do imposto, mesmo quando ele é exorbitante. Ou seja, temos que votar, ter compromisso com Deus e cumprir. Jonas não cumpriu com a missão que Deus deu para ele. Agora ele entendeu, mas sofreu bastante. Que nós sejamos aqueles crentes que sofrem menos, que obedecem logo, que obedecem rapidamente à vontade do Senhor. Certamente vamos aliviar muito a nossa carga de sofrimento aqui nesse mundo. É o crente inteligente, é aquele crente que vê o que está na Bíblia Sagrada, entende e obedece, mesmo quando é difícil, mesmo quando está sem vontade, mesmo quando a situação não é favorável, mas ele obedece. Por quê? Porque é a vontade de Deus, e nós aprendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, é o melhor para nós, por isso devemos cumpri-la. Não obedecemos, irmãos, à vontade de Deus só quando dá vontade, ou só quando estamos numa vida tranquila e pacífica, com saúde e abundância. Não, obedecemos à vontade de Deus em toda e qualquer situação. Algumas vezes, ou muitas vezes, é difícil? Sim, mas o Senhor é poderoso para nos fortalecer, para cumprirmos a sua vontade. É isso que Jesus ensina quando fala que tudo que nós pedirmos no nome dele, receberemos. Tudo que nós pedirmos no nome de Jesus, que tem a ver com a vontade de Deus, é certo de que haveremos de receber. E então Jonas agradece,
adora a Deus, promete aqui. Ele agradece, promete que irá adorar, certamente depois que a história desse livro termina, ele volta a Israel e adora a Deus no templo, fez votos lá na barriga do grande peixe, e ele vai cumprir esses votos. Ele diz: votei e pagarei, o que votei pagarei, e reconhece: a salvação vem de Deus, não vem de outro meio, não vem de um ídolo, mas vem do Senhor. Não existe outra força, outro poder que traga salvação, somente Deus. Salvação física e salvação espiritual. Somente Deus pode salvar. Pegando o nosso contexto atual de pandemia com o coronavírus, só Deus pode salvar o mundo. Só Deus pode salvar os indivíduos que estão com o vírus. Só a graça e a misericórdia do Senhor. Jonas sai do abismo do mar para a superfície da terra, como nós lemos no capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus falou ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas. Veja a soberania de Deus, como falamos no capítulo 1, verso do 1 ao 3. Veja a soberania de Deus sobre o peixe. Deus foi soberano sobre a tempestade. Deus foi soberano para fazer a tempestade e acalmar a tempestade. Deus é soberano com o peixe para fazê-lo vomitar a Jonas. Deus foi soberano na vida dos marinheiros para transformar a vida deles, para salvá-los da sua incredulidade. E Deus está sendo aqui soberano sobre a vida de Jonas também. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus podia ter matado Jonas afogado naquele mar, mas não era o propósito de Deus. Deus queria que Jonas refletisse sobre o seu pecado e percebesse que é terrível fugir da vontade de Deus, que a vontade de Deus sempre haverá de se concretizar. E então Jonas, ele sai do seu declínio de vida e ele volta a subir. Deus faz a sua alma subir das profundezas do mar. Deus faz com que Jonas permanecesse vivo. Deus recebe a oração de Jonas. A oração de Jonas sobe até o Senhor. E agora, certamente, Jonas ele sobe das profundezas do mar para a terra fixa, para a terra firme, melhor dizendo. Jonas, então, ele volta a ascender na sua vida. Por quê? Reconhecimento de pecado, arrependimento de pecado, busca a Deus em oração, suplica o perdão do Senhor, reconhece a justiça de Deus, apela para a misericórdia do Senhor e então ele é salvo fisicamente e salvo espiritualmente. Certamente Jonas, ele já era um crente no Senhor naquela época, um crente no Messias, quando foi jogado ao mar, engolido pelo peixe, mas a sua vida espiritual que estava em declínio, ela é salva, ela volta a subir novamente. Irmãos, sempre quando rejeitamos a vontade de Deus, nós vamos afundar na nossa vida. Sempre quando reconhecemos a vontade de Deus na nossa vida e o obedecemos à Bíblia Sagrada, à vontade revelada de Deus, nós vamos subir e vamos ascender. É o que diz lá no Salmo 51, verso 17. Salmo 51, 17, o Salmo de Davi, o Salmo que fala ali do momento do seu pecado, o quanto ele se arrepende por ter adulterado e assassinado. E nós destacamos o Salmo 51, verso 17, que diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Jonas estava com o coração compungido e contrito, arrependido. Deus não despreza um coração arrependido. Deus é o Deus da misericórdia. O Senhor, ele sempre terá misericórdia do arrependido, daquele que pede perdão dos seus pecados. Veja como Jonas teve outra oportunidade. Sempre há, irmãos, uma outra oportunidade para o arrependido. O Senhor Jesus Cristo, para finalizar esse nosso momento de meditação, não podemos deixar de mencionar que Jesus, ele citou o livro do profeta Jonas, especificamente a história de Jonas no capítulo 1 e 2. Ele resume, sintetiza e cita para mencionar verdades espirituais para os fariseus e escribas. Importante que tudo que nós estamos contando aqui, o Senhor Jesus Cristo falou essa mensagem de Jonas de uma maneira muito sintética e muito precisa para os escribas e fariseus do primeiro século. Importante lembrar que eles
se sentiam justos, escribas e fariseus e muitos judeus se sentiam justos por serem descendentes de Abraão, eles não achavam necessário a conversão no Senhor Jesus Cristo, na verdade eles não reconheciam Jesus como o Messias, eles precisavam reconhecer os seus pecados, reconhecer que estavam fora da vontade de Deus, reconhecer que precisavam de arrependimento, eles precisavam reconhecer a justiça de Deus na vida deles, eles precisavam do sinal do profeta Jonas. E é isso que Jesus fala para aquela geração, para aquele povo que pediu um sinal. Olha, Mateus 12, verso 39, é o texto que nos fala sobre a citação de Jesus da profecia de Jonas para aquele povo, os judeus, especificamente fariseus e escribas. Mateus 12, verso 39 diz: Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Era necessário então aqueles judeus reconhecerem a grandeza de Deus, arrependerem-se dos seus pecados. Eles estavam pedindo a Jesus: dá-nos um sinal para sabermos que tu és o Messias. Só que Jesus já havia apresentado muitos sinais até aquele momento. Jesus havia feito muitos milagres. Jesus havia curado leprosos, ressuscitado mortos, sinais que somente o Messias poderia fazer, como é descrito na profecia de Isaías capítulo 61. Somente o Messias curaria leprosos, ressuscitaria mortos, estaria trazendo vida à nação de Israel. Eles tinham visto esses sinais, mas eles queriam mais um sinal. E então Jesus diz: olha, só vou dar um sinal para vocês, o livro do profeta Jonas. A mensagem aqui específica de Jesus era: vejam a palavra de Deus, lá tem todos os sinais. Se vocês não reconhecem o cumprimento da Escritura na minha vida, Jesus dizendo, se vocês não reconhecem o cumprimento da Escritura na minha vida, é porque vocês não estão crendo na palavra de Deus. Observem o sinal do profeta Jonas. Que sinal foi? Jonas se arrependeu dos seus pecados. Jonas reconheceu a grandiosidade de Deus, a misericórdia do Senhor, que a salvação somente vem de Deus. E é o que ele diz aqui. Observe o sinal do profeta Jonas, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E então Jesus, ele acrescenta um significado mais profundo, usando a história de Jonas como analogia da salvação em Jesus. Jonas foi salvo da morte ali, foi salvo da angústia do seu espírito. Da mesma forma, Jesus estaria salvando a humanidade da condenação dos seus pecados. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e então foi vomitado à terra. Essa é uma analogia do que Jesus vai passar na morte. Jesus passará 3 dias e 3 noites ali na morte. Na verdade, Jesus passou 3 dias na morte, ressuscitou ao 3º dia. Não foram 3 dias completos exatamente, mas é uma analogia, é uma ilustração. Jesus usa a ilustração do que Jonas passou, aqueles 3 dias ali, quase na morte, mais 3 dias de reflexão, e então a alma de Jonas sobe. Não quer dizer que Jonas morreu e ressuscitou, mas quer dizer que Jonas esteve quase na morte e retornou ao mundo dos vivos, sendo vomitado pelo grande peixe. O Senhor Jesus Cristo, a semelhança do profeta Jonas, não de modo igual, mas a semelhança, o Senhor Jesus dessa vez realmente morreria e ressuscitaria no 3º dia, e essa era a grande salvação. E é assim que Jonas ilustra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo pela condenação dos nossos pecados. Os ninivitas se arrependeram e iriam ressuscitar, iriam condenar aquela geração do 1º século de incrédulos, de judeus incrédulos que não criam no Senhor Jesus Cristo, porque os ninivitas, eles creram na mensagem de salvação pregada por Jonas, que continha também a mensagem de salvação no Messias, que viria morrer numa cruz pelos pecados do povo do Antigo Testamento, não só dos israelitas, como também dos ninivitas e outros povos
que certamente creram na mensagem de salvação do Senhor. O sinal que Jesus dava para aqueles incrédulos judeus que viviam na hipocrisia da sua fé, que conheciam a palavra de Deus, mas estavam longe de Deus, era o arrependimento de Jonas. Arrependam-se como os ninivitas e sejam salvos. Deus queria que aquela geração incrédula aprendesse o significado do livro do profeta Jonas e reconhecesse Jesus como o grande Salvador. Novamente, Mateus 16, verso 4, Jesus ensina: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. O sinal de Jonas, que ilustra Jesus Cristo morrendo na cruz para nos salvar da condenação dos nossos pecados, e que nos mostra a necessidade do arrependimento de pecados, que nos mostra a necessidade do reconhecimento da misericórdia e da graça de Deus e de que precisamos do Senhor. Obedeçamos a Deus porque Ele é misericordioso. Jonas, no capítulo 1, não obedeceu à vontade de Deus, fugiu da presença do Senhor, foi lançado no mar e o seu declínio foi enorme, profundo. Ele chegou ao fundo do poço, ao fundo do mar, bateu no fundo do mar para que Deus viesse a retirá-lo dali, e então ele pôde obedecer ao Senhor. Mas para isso Deus teve misericórdia dele. Irmãos, nosso Deus é um Deus de misericórdia. O Senhor quer que obedeçamos, por quê? Porque obedecer a Deus sempre será o melhor para nós. Obedecendo ao Senhor, teremos uma vida maravilhosa diante de Deus, e o Senhor, principalmente o Senhor, será glorificado. O capítulo 2 do livro do profeta Jonas nos ensina sobre obediência, nos ensina sobre a misericórdia de Deus e nos mostra a necessidade do arrependimento. 3 reações que nós devemos ter para obedecer a Deus, porque Ele é um Deus misericordioso. Deus nos ouve no momento de desespero, por isso nós devemos buscar a Deus sempre que estivermos passando por grandes angústias, porque o Senhor é misericordioso. Devemos reconhecer a justiça de Deus pelos nossos pecados. Quando Deus nos manda angústias e sofrimentos, não devemos nos revoltar contra Deus, mas reconhecer que Deus é justo e que Ele exerce a sua misericórdia também. E por fim, devemos nos arrepender diante de Deus. Arrependimento honesto e sincero, Deus não despreza. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. E então devemos fazer votos de fidelidade e obediência ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que, à luz da vida do profeta Jonas, sejamos crentes mais obedientes. Crentes que não precisem ir para o fundo do mar para aprender a obediência, mas que miremos na misericórdia de Deus, no amor de Deus para conosco, enviando Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e que essa verdade nos auxilie a sermos mais obedientes ao Senhor. Que não sejamos como aquela geração incrédula de escribas e fariseus que não criam nos milagres de Jesus. Que nós aprendamos com Jonas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo feito por nós. Que este sacrifício foi enorme, foi maravilhoso, terrível e maravilhoso para a nossa salvação. E que em gratidão a tudo que Deus tem feito por nós, sejamos obedientes para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus hoje certamente é obedecer a sua palavra revelada, é pregar o evangelho aos perdidos, é anunciar a salvação do Senhor Jesus, é ter uma vida de devoção a Deus, adorando, glorificando, proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo discípulos para o Senhor Jesus, mantendo a igreja de Deus atuante e ativa através das nossas vidas, dependentes do poder de Deus. Irmãos, sejamos uma igreja obediente para mostrar à humanidade o poder do nosso Deus, a soberania de Deus e a graça e amor do Senhor para conosco. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça na nossa missão. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Obrigado, Pai amado, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia e pelo Teu poder. Senhor Deus, nos ajuda a sermos obedientes. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor não barganha, o Senhor dá liberalmente do Teu amor, da Tua graça, das Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo
e até mesmo pelos sofrimentos que passamos, porque reconhecemos que vem de Ti. O Senhor permite que passemos por esses sofrimentos e sabemos que também a Tua vontade é para o nosso crescimento e para a glória do Teu nome em primeiro lugar. Só Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê sobriedade, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força e nos auxilie a sermos obedientes, honestos e sinceros diante do Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Que Deus nos abençoe a todos e até breve.